Olá a todos e a todas, veremos agora a história de povos fantásticos, os hebreus, os fenícios e os persas. Bom, boa parte da humanidade ocidental é descendente desses povos, que faziam a migração da África para o resto dos outros continentes. Mas, de alguma maneira, nós somos descendentes desses povos. Bom, vamos lá. Para vestibulares, professor Rodrigo Berratti, série História no Enem, aula 3. Hoje veremos História da Palestina, 1.2, História da Fenícia e 1.3, Pérsia. Bom, vamos começar por um dos assuntos mais fascinantes para mim, que tenho também um pezinho lá, mesmo sendo descendente de austríacos e alemães, italianos, negros, índios aqui no Brasil. Com certeza a minha família, uma ascendência alemã também de origem judaica. Mas, vamos lá. Mas é muito interessante, porque é um povo inteligente e muito curioso. Bom, existiam os novos cristãos também na Alemanha, na região de Colônia. Basicamente os israelitas que foram para lá também se misturaram com os alemães. Minha avó, mesmo tendo olhos azuis e tudo, demonstra um tamanho baixo, uma estatura baixa, meus bisavós também, o que demonstra uma origem judaica também, junto com a alemã. E me orgulho disso, sim. A Palestina, voltando aqui estamos vendo a região da Palestina, tá? Região da Palestina hoje, Mar Mediterrâneo, né? Escrito aqui que eu risquei. Então temos essa região que já era pretendida pelos hebreus. Os hebreus tiveram um êxodo, saíram também da Península Arábica e foram para essa região 2000 anos atrás. Então saíram da Península Arábica e se deslocando para a Mesopotâmia e alcançando a Palestina em 2000 a.C., mais ou menos há 4.000 anos atrás. Viveram sob a liderança dos patriarcas Abraão, Isaac e Jacó. Bom, enfim, sem entrar em questões míticas, as questões históricas nos mostram, então, uma perseguição ao povo hebreu desde a antiguidade, né? Infelizmente. Então, os hebreus, aqui mostrando 7 velas, né? Símbolos do judaísmo, o povo de origem semita, tá? O primeiro êxodo ocorreu no Egito, 4.000 anos. Moisés liderou o êxodo até a Terra Prometida, a Palestina, onde acredita eles, eu não acredito nisso, mas eu respeito, é uma coisa histórica, né? Que Deus teria conversado com Abraão, Jacó e Isaac, que a Terra Prometida seria ali. E depois ali, Saul e Judá, os reis hebreus, né? Sendo o maior dos reis, Salomão, apogeu político e econômico, auge do poder econômico. Claro, vocês sabem, hoje os judeus têm uma facilidade comercial, comércio, e também a ideia da leitura, um povo letrado, não na época de Jesus ainda, era um letrado depois, né? Mas era um povo que tinha uma tradição, principalmente oral, não tinha uma leitura até a idade de Cristo ali, pouca gente estudando, mas era uma tradição oral muito forte, até hoje, né? Até os dias de hoje. Hoje escrito também. Então, o reino foi dividido depois em Israel e Judá, depois que Salomão morreu, e depois teve uma invasão dos neobabilônios na Palestina, chamada então Cativeiro da Babilônia, que escravizou então os hebreus nessa região. Bom, e depois ocorreu a diáspora judaica em 70 depois de Cristo com os romanos, inclusive mais de 10.000 pessoas foram crucificadas.
Muita gente acha que é só Jesus Cristo. Tá? Milhares de pessoas foram crucificadas, principalmente os líderes religiosos, entre eles Jesus Cristo, conhecido no mundo inteiro. Ocorreu a diáspora judaica, onde os hebreus foram espalhados. Houve um espalhamento, espalhados pelo mundo, principalmente na Europa, na Rússia. Tá? E somente em 1948 foi formado o Estado de Israel. Né? Os Estados Unidos e Inglaterra ganharam a guerra, e os franceses também. O Estado de Israel foi criado então na Palestina, que para os judeus ortodoxos ali seria a terra prometida. Bom, mas ali está um pau feio. Depois de 1878 anos foram para lá, né? Até aí, pela tradição deles, eles teriam que ir para aí. Mas hoje ocorrem problemas entre os judeus e os palestinos, né? O pau come já desde essa época, 65 anos de briga, né? Não se dão, expulsaram os palestinos, empurraram eles para os lados e foram para Jerusalém. Nesse ponto, eu acho que... não sei se isso... Bom, eu não vou entrar nesse âmbito, mas... é complexo a história. Não é fácil, não. Eles sofreram com os nazistas na Segunda Guerra Mundial, isso é inegável. Morreram 6 milhões de pessoas no Holocausto, que é absurdo. Nunca mais pode acontecer um negócio desse. Mas, infelizmente, hoje, os oprimidos são os palestinos. Eu, mesmo tendo uma origem judaica de longa data, mais de 500 anos, acredito que esse caminho político voltado à religião não vai dar certo. Eles não vão se entender nunca. Espero que um dia aconteça, mas você vê que Israel está murando o país como foi feito em Berlim, dividindo Berlim Oriental e Ocidental. O Muro de Berlim. Eu não vejo ainda uma solução prática. Eles não se dão, palestinos de origem árabe e judeus de origem Mesopotâmia antiga, né? Hebraica. Bom, alguns legados importantes. Bom, hoje a gente sabe que um dos maiores pensadores do mundo, vários ganharam o prêmio Nobel, é um povo fantástico, os hebreus, os israelitas hoje. É admirável, né? Um povo inteligente, que teve como a Bíblia o nome, quer dizer leitura. A Bíblia hoje, que me perdoem vocês, que alguns tementes a Deus, né? Tem muitas metáforas, mas um dos legados da Bíblia é a leitura, a cultura. A Bíblia foi escrita por pessoas normalmente ignorantes da época. Nem mesmo os hebreus acreditam em Jesus Cristo. Os próprios judeus, que eram irmãos de Jesus, no mesmo povo, eles não acreditam. Estou falando historicamente, tá? Isso é muito curioso e uma inteligência, que prova a inteligência dos hebreus. Mas o meu respeito a Jesus Cristo é óbvio. Um grande ser humano que mudou a humanidade sem dúvida nenhuma. Bom, vamos lá. Evolução então dos fenícios e hebreus através da língua. Olha, o K aqui do judaico atual, né? E o K atual. Interessante, né? 9, olha só. Algumas letras importantes aqui, mostrando o alfabeto. Os fenícios também modificaram esse alfabeto, olha o W. Interessante demais, né? O P, o M, olha, o J, o O, e vai o Y. Várias linguagens de hoje são descendentes dessas línguas antigas. Isso nós devemos aos fenícios, que viveram viveram naquela época na região hoje atual do Líbano e da Síria, que é essa região aqui, perto lá, da Judéia, aqui em cima, aqui, ó. Acima de onde a gente mostrou que era Palestina. A Palestina está aqui, né? O Líbano está aqui. E a Síria aqui do lado.
Região pequena, um país pequenininho, mas que deixou um legado fantástico. O alfabeto, ó, Aleph, B, G, e aí vai. Origem, olha só o alfabeto, fantástico, né? Então, os fenícios eram grandes navegadores, inventores quase da navegação por vela. Isso há 5.000 anos quase. Começaram a trabalhar a navegação. Foram comerciantes hábeis, como são hoje. O cara mais rico do mundo, o Slim, é descendente de libaneses, não precisa dizer mais nada. Então a gente sabe que comerciantes libaneses são fantásticos. Então, um povo fenício incrível, outro legado ao lado dos hebreus, são povos muito inteligentes, né? Acima de tudo. Ugarit, Biblos, Tiro e Sidom. Então, seus fantásticos barcos à vela. Trabalhadores normalmente eram livres, poucos eram escravos, interessante. Ou seja, havia um liberalismo, que é ótimo. Criação do alfabeto, composto por sinais fonéticos, utilizado e melhorado pelos gregos, aperfeiçoado pelos romanos e gregos, né? Todo mundo vizinho, os brimo, todo brimo, né? Os brimo, hebreus, brimos dos fenícios, tudo brimo. E aí vem os persas, também, que em 600 a.C. começaram a unificar uma região vasta, tá? Depois ia até o rio Hindu e dominava uma extensa área, que era o Irã. Começou ali na região do Irã, atual Irã. Fantástico. Aqui não é o Irã, não. Porque o Irã seria aqui, né? Tá? Em 612 a.C., a aliança com os caldeus, com os medos, punham medo, né? Em Nínive, cidade então foi tomada e queda dos assírios. Sírios, né? Em 539 a.C., há mais de 2.500 anos atrás, funda então o Império Persa. Dario I, Ciro, né? O Ciro, o primeiro governante. Dario I, as guerras médicas, aí ele perde para os gregos, perde poder, né? Depois a formação da cultura persa, tão forte, a matemática persa, né? O legado matemático, o legado das leis, o zoroatrismo, que era uma visão dualista do universo, o mal e o bom, o bem e o mal, o bem, o mus, e Arimã, o mal. Quem assistiu o filme do Indiana Jones, tem uma região que eles falam Arimã, aí falando lá do mal, né? Bom, Zendiavesta, bonito esse nome, né? Zendiavesta, Avesta, é o nome dessas duas visões. Então, declínio dos persas em 331 a.C., quando Alexandre Magno, Alexandre o Grande, derrotou então Dario III e foram incorporados pelos macedônios, que eram gregos. Tá? Beleza? Então tá aí a história. Diversos legados desses povos, o comércio, os hebreus, com um legado que foi tão importante até para a criação do Brasil. Os hebreus, os judeus, eram comerciantes que viviam em Portugal. Boa parte dos comerciantes quiseram que o rei, isso milênios depois, viesse criar crescimento marítimo e o comércio. Então Portugal também se tornou um grande país por causa dos hebreus, dos judeus. Os judeus são donos dos bancos, uma indústria horrível na minha opinião. Aí um ponto negativo. Mas grandes indústrias muito boas, indústrias de papel, a área de multimídia, os judeus têm uma notabilização, uma inteligência muito grande. É um povo que domina as suas áreas. Hoje Israel é um dos países mais inovadores do mundo, né? Líbano com problemas civis muito graves, a Pérsia com o Irã, um fundamentalista religioso, Ahmadinejad. Estou falando agora atualmente. Você vê que esses povos descendem desses outros. E o problema dos hebreus, judeus, que estão com um problema muito sério, que ninguém concorda com a ida deles em 1948 para lá. Os árabes não perdoam. Os muçulmanos querem a saída deles.
Então há uma briga muito grande entre a tradição desses povos, o legado que deixaram. Os hebreus estão presentes na Bíblia, em toda a nossa sociedade cristã hebraica, judaica. Nós temos o Ocidente, ele é ligado aos judeus também. Jerusalém, quando a gente fala antes de Cristo, Cristo era judeu. Então há toda uma interligação histórica com, mesmo você acreditando ou não em religião, eu não sou muito religioso, mas respeito todos os dogmas. É uma região fantástica e tem um legado muito forte. Para mim, o legado mais legal dos fenícios, a navegação, sou apaixonado por barco e comércio também. Quem não gosta de ganhar dinheiro, né? O Brasil também se fez por libaneses, judeus também, os árabes e os libaneses, os sírio-libaneses. Eu joguei basquete também no sírio-libanês. É um povo fantástico, absolutamente fantástico, que deixou o maior legado para o Ocidente é o comércio. Comércio marítimo, que faziam entre todo o Mediterrâneo aqui e influenciaram de uma maneira o norte da África ser muçulmano, né? Os fenícios também, o sul de Portugal, da Espanha, ser muçulmano. Com certeza os fenícios foram muito importantes nesta transmissão de conhecimento, de cultura, né? Então toda essa aula é muito importante. Beleza? Então estudem bastante. Aquele abraço. Estudem hebreus, fenícios e persas. Shalom. Como fala em árabe? Árabe, Allah. Com todo respeito às línguas. Como fala? Queria falar bem-vindo em árabe, esqueci agora. É muito bonita a língua, né? Como posso falar aqui? Esqueci agora como é que fala. Mas é também então toda a minha paixão por esses povos da Mesopotâmia, os árabes hoje, os hebreus, que vieram dos fenícios, da origem Mesopotâmia, Babilônia, os persas. É inegável a fantástica cultura desses povos hebreus, fenícios, persas, né? E Allah para você, Allah, né? E aqui minha devoção aos povos árabes, também aos judeus, com todo respeito a essa aula. Queria então dizer que são povos que mudaram a humanidade, de certa forma. Tanto a linguagem, o comércio, a matemática, trigonometria, astronomia, até a religião, que não é um ponto muito forte que eu falo, que não cai muito na prova. E também não gosto, tá? De falar muito. Aqui é mais a área técnica de vestibular, né? A gente pode ficar misturando distância. Mas o que eu queria dizer é que o fantástico desses povos foram os legados tradicionais, a tradição, teimosia desses povos que deixaram um legado muito forte. Para mim, dos fenícios, os barcos maravilhosos e outras tantas tradições também hebraicas, persas também, de origem persa, tapete, os tapetes persas, talvez o maior legado que a gente tem hoje nas nossas casas, a matemática, a álgebra, né? São legados inacreditavelmente fantásticos. Os povos hebreus também inacreditavelmente inteligentes. E com o seu ícone, depois de 2000 anos, Albert Einstein, o judeu mais inteligente de todos. Tá bom? Então, um grande abraço. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até mais. Tchau, tchau.